dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja com você, que o amor do Senhor esteja sobre o seu coração. Hoje é sábado, um dia maravilhoso, dia de descanso para muitas pessoas, para outros vai ser amanhã, no domingo. De qualquer forma, como é bom estarmos na presença de Deus. Todos os dias temos o descanso do Espírito Santo em nossos corações. Mas é importante termos um tempo para parar tudo, descansar o corpo e termos também um tempo para ouvir a voz de Deus. No meio da nossa rotina, pararmos tudo, lermos a Bíblia, orarmos, temos o nosso devocional individual, nosso devocional pessoal com Deus. Esse momento de devocional é um momento que a gente para, acalma a nossa alma e ouve a voz de Deus. Hoje é o último episódio da nossa série sobre as lições na vida de Davi. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos anos e de que forma Davi passou o trono para o seu filho Salomão. Lembrando que Salomão, ele é o filho que Davi teve com Batseba. Batseba é aquela mulher com quem Davi havia pecado. Aquela mulher com quem Davi havia tomado, que Davi havia tomado do seu marido. Sim, ela, esse relacionamento iniciou numa situação errada, iniciou numa situação de pecado, teve a correção, a repreensão de Deus, porém, o próprio Deus disse que é este filho deste relacionamento é que seria o rei de Israel. É interessante porque Davi tinha outros filhos mais velhos. Davi tinha outros filhos de outros casamentos. Davi teve várias esposas. Era uma tradição da época, os reis tinham muitas esposas. Era uma forma até de manter a lealdade do povo. Eles casavam com filhas de líderes. Mas de nenhuma dessas os seus filhos se tornariam um rei. Apenas o filho desta mulher, com quem Davi se envolveu em uma situação inicialmente pecaminosa. Depois Davi se arrependeu, casou com ela. E é interessante que dali, do filho que ele vai ter com ela, o primeiro filho, primeiro nasceu uma menina, a menina morreu, e depois tem um menino que nasce, que é Salomão. E é este filho que Deus diz, e o próprio Davi diz que será o rei de Israel. Parece para nós uma contradição, Por que não o filho da sua primeira esposa? Vamos lembrar que o primeiro filho da primeira esposa chamava-se Absalão e nessa altura da história já está morto porque se revoltou contra o próprio pai. Vamos lembrar que vários episódios aconteceram de erros com os outros filhos mais velhos de Davi. Erros. Muitos ficaram inclusive do lado do irmão nessa hora. Mas também eu vejo um significado espiritual. Que há inclusive um texto bíblico que diz assim, é uma promessa maravilhosa, diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu creio que de certa forma Deus escolhe Salomão para mostrar que ele pode tirar de algo sujo e errado, ele pode tirar algo maravilhoso. Que Deus pode transformar a maldição em bênção se o homem se arrepender. Porque Salomão vai nascer depois que Davi se arrependeu do seu pecado, confessou o seu pecado, fez até uma música, o Salmo 53, confessando o seu pecado. De certa forma Deus está dizendo: ei Davi, eu quero ensinar para todos os homens e mulheres que eu sou um Deus de reconstrução. E que eu posso fazer aquilo que é sujo, errado e pecaminoso se tornar em algo limpo, porque eu santifico por mim mesmo, pelo meu próprio sangue, pelo sangue do meu filho Jesus. Eu posso pegar um homem que está no pecado, uma família que está no erro, uma pessoa que está na desgraça e transformar isso numa bênção e não numa maldição. Porém, eu quero o coração desta pessoa. Se me entregar o coração, de coração arrependido, eu transformo a história. É interessante que é isso que Deus faz. Deus pega este filho, Salomão, e coloca ele como rei. Em 1 Reis, primeiro livro de Reis, nós vamos ler essa transição do poder de Davi para Salomão. É interessante que
No primeiro capítulo de Reis, 1 Reis capítulo 1, vai falar de Adonias, que era um dos filhos que Davi teve, filho de Agite, que era uma das esposas de Davi. Ele se exaltou e disse: eu reinarei. Tem isso no capítulo 1, versículo 5. E aqui é interessante que versículo 6 diz assim: jamais o seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Então Davi estava velho e ele começou a ficar complacente com o erro deste filho. Este filho chamado Adonias disse: eu vou ser o rei. Mas Davi já havia prometido que Salomão seria o rei. Deus havia confirmado que Salomão seria o rei. Mas ainda assim Davi se calou diante do erro e da autoproclamação de rei de um filho que tentou usurpar de um poder que não era dele, sendo que seu pai Davi ainda estava vivo. Interessante que no capítulo 1, versículo 11 em diante, nós vemos que Natã, o profeta, se dá conta disso. Ele chama Batseba, que é a mãe de Salomão, e Natã diz: vamos até o rei, vamos conversar com ele, vamos mostrar para ele que ele está agindo mal. O rei Davi deve se posicionar e dizer quem será o rei de Israel, e não é Adonias. Às vezes alguns homens, quando vão ficando mais velhos, algumas pessoas vão ficando mais frouxas, vão deixando escapar algumas coisas, não dão mais atenção a tantos detalhes. E Deus aqui está chamando nossa atenção, que não importa a nossa idade, nós devemos estar atentos e usar da autoridade, usar da sabedoria que Deus nos deu para governar bem a nossa casa, a nossa família, para estender o reino de Deus na direção que Deus quer. Então Davi, diz no capítulo 1, versículo 32, Davi chama Zadok, aquele sacerdote, e o profeta Natã, e chama toda a equipe dele, e dizem: vamos constituir Salomão como rei. E dão instrução de como eles devem ungir Salomão, e então colocam Salomão no trono de Davi, e começa então o reino de Salomão. E Adonias, esse outro filho, ele vê que ele está em desvantagem, e ele vai e pede perdão para Salomão, e Salomão perdoa ele, deixa ele voltar para casa. Ele desiste, ele não faz uma guerra contra Salomão, graças a Deus. No capítulo 2 de 1 Reis, capítulo 2, diz assim, versículo 1: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem os meus caminhos, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha só, é interessante que aqui Davi dá uma instrução. Ele diz: filho, eu preciso te falar uma coisa agora que tu é rei. Anda fielmente no caminho do Senhor, e não vai te faltar bênção. Isso é promessa de Deus. Se você for fiel, Deus vai ser fiel. Se você guardar os mandamentos, Deus vai guardar a sua palavra, e você vai prosperar, vai dar tudo certo. Essa é a melhor instrução que um pai pode dar a um filho, uma mãe aos seus filhos, que nós podemos dar aos jovens: guardem fielmente os caminhos do Senhor. Versículo 10 diz assim: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33 anos. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobre maneira. Então aqui nós vemos a transição. Eu quero ler também com você, antes de encerrar,
em 2 Samuel, capítulo 23, nós temos aqui um texto que diz as últimas palavras do rei Davi. Essas são as últimas palavras do rei Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, que foi ungido de Deus de Jacó, do Deus de Jacó, do maravilhoso salmista de Israel. Olha as palavras de Davi, as últimas palavras. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha boca. Oh, aleluia. Queridos, olha só, Davi podia ter dito, eu sou poderoso, eu fui o maior rei dessa terra, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. A maior glória é de Davi. E é por onde ele começa as suas últimas palavras, ele dizendo, Deus falou por minha boca. E a palavra do Senhor está nos meus lábios. Ou seja, o Espírito Santo está sobre mim. É por isso que eu fiz tudo o que eu fiz. É por isso que eu fui o rei que eu fui. Por isso que Deus me abençoou. Porque a sua palavra estava na minha boca. Que eu e você possamos ter isso no nosso coração. E depois também diz assim, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim Deus na minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial, os filhos do diabo, aqueles que andam no caminho torto, serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Queridos, Davi está falando no versículo 5 que Deus faz prosperar a sua salvação e que ele tem esperança. E ele fala depois dos homens maus, dos filhos do diabo, que serão lançados fora, mas ele se sente salvo. Do que Davi aqui está falando, gente? Ele está falando da eternidade. Davi aqui está falando da salvação eterna. Que os filhos de Deus têm certeza que vão gozar, vão descansar na presença eterna de Deus. Aleluia! Nós vamos ter eternidade. Quando a nossa vida termina nessa terra, é apenas o começo de algo muito mais glorioso. Essa era a alegria de Davi. Aqui Davi não vai falar de reino, a não ser quando ele fala que ele foi levantado para reinar com justiça e dominar com o temor do Senhor. Que eu e você, quando formos colocados por Deus em alguma posição de liderança, possamos lembrar dessa palavra. Somos chamados a liderar com justiça e a dominar no temor do Senhor. Assim não faremos mal para ninguém e seremos como a luz que brilha de manhã. Aleluia. Querido Deus e Pai, nós oramos hoje. Chegamos à Tua presença e pedimos que o Senhor nos dê essa alegria e esta certeza da salvação. Que possamos viver todos os dias em temor a Ti, respeito, consideração à Tua palavra. Que o Teu Espírito esteja sobre nós e a Tua palavra esteja na nossa boca. Que possamos, Senhor, usufruir de tudo que o Senhor sonhou para nós. Como Davi, Senhor, em boa medida alcançou em vida propósitos que o Senhor tinha. Ele também errou, Senhor, mas se arrependeu. Que possamos nós também ter um coração arrependido. Possamos ter um coração arrependido, um coração que se prostra diante de Ti, da Tua palavra. Que possamos assim, Senhor, desenvolver a salvação que o Senhor tem para nós. Que a alegria da salvação e a certeza da salvação esteja em nosso coração. É o que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso Deus esteja contigo. Que a presença do Espírito Santo ilumine o seu dia. Que a vida do Senhor renove o seu caminho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, meu amigo. Compartilhe o devocional. Amanhã estaremos juntos novamente com mais uma palavra de Deus para o seu coração.